Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse webinar. Esse daqui vai ser o webinar da DiviBank. A gente vai bater um papo aqui sobre descomplicando o crédito, entendendo como que ele pode ser aplicado para o crescimento e a gestão do seu negócio. Eu sou o Caio, eu sou executivo de conta aqui na DiviBank, sou responsável por trazer novos negócios. Já empreendi por bastante tempo na minha vida, mais de 12 anos, muito na parte de alimentos e bebidas, mas hoje eu ajudo diversas empresas, já ajudei mais de uma centena de empresas a conseguir crédito ou alavancar suas vendas no mundo digital. Estou nesse mercado há 4 anos e hoje a gente vai bater um papo na minha perspectiva sobre vendas e eu estou junto hoje com o Gustavo para falar um pouco sobre crédito. Conta um pouquinho aí sobre você, Gustavo. Valeu, Caio. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar, né? Como o Caio falou, eu sou o Gustavo, estou aqui atuando na DiviBank, né, na área de crédito. Tenho uma boa experiência aí trabalhando, né, desde o início da minha carreira aí com ou crédito ou com risco, né? E basicamente, né, eu acabo tendo um perfil muito mais voltado aí também para olhar pequenas e médias empresas, startups principalmente, né? Acaba sendo aí a área que eu acabei me especializando, né? E dado, né, que eu estou imerso aí profissionalmente nesse contexto aí de crédito, né, como junto aí do Caio, eu acabo tendo essa vivência aí quase que diária, né, de chegar casos novos, avaliar novas situações, sempre aprender aí com a realidade aí das empresas e as necessidades que elas possuem. Legal, Gustavo. Então, vamos contar um pouquinho de como vai ser essa agenda aqui do nosso webinar. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o contexto do crédito, como ele é utilizado e um pouco do nosso cenário de empresas, de como está o Banco Central e diversos assuntos aqui sobre o nosso contexto hoje, a importância e o momento do crédito para as empresas, que é uma questão importante também, e as diferenças de capital que podem ser encontradas hoje no mercado. E aí eu acho que uma coisa super importante aqui é a nossa visão de como você preparar a sua empresa para obter crédito. E para concluir, a gente vai ter uma abertura ali para vocês poderem fazer comentários e a gente poder, em algum momento, responder vocês também. Só lembrando que esse webinar está sendo gravado, então as perguntas que vocês fizerem no nosso comentários, a gente vai fazer um novo vídeo para vocês para responder, mas a gente vai debruçar ali em cima de todas as perguntas e vamos responder todas para vocês, tá bom? Perfeito, Caio. Acho que essa acaba sendo a nossa agenda hoje, né? Nosso desafio é conseguir passar um pouquinho da nossa visão aí desses pontos, né, para o pessoal assistindo. Acho que um primeiro ponto já, né, a gente pode começar aqui para dar a largada na discussão, é justamente tentar contextualizar como que a gente pode discutir crédito aqui no Brasil, né? Qual que seria o primeiro ponto da onde que a gente deveria partir, né? E eu acho que a questão mais interessante aí, né, para começar qualquer tipo de discussão referente a crédito, né, acaba sendo entender quais são as características do crédito aqui no Brasil, né? E de forma geral, acho que tem duas características que definem muito bem, né? A primeira delas é que o acesso ao crédito em si acaba sendo bem concentrado, né, em grandes instituições, grandes bancos, talvez algum tipo de apoio governamental, mas no final das contas é um acesso bem concentrado em poucos atores aí no país, né? E o segundo ponto, né, acho que essa concentração, ela também tem com algum outro efeito, né, a questão de que é impossível, com a estrutura que a gente tem hoje de crédito, não é uma coisa pulverizada, né? Então você não consegue alcançar inúmeras empresas, né? Isso acaba gerando aí, não só por falta de recursos, mas por incapacidade também de direcionar esses créditos, acaba gerando também no mercado uma grande insuficiência aí para a demanda de toda a economia, né?
E aí, principalmente falando, acho que o que é o principal para a gente aqui, trabalhando na DiviBank, né, Caio, que são pequenas e médias empresas, que são, em sua grande maioria, o público que a gente acaba atendendo aqui, em grande maioria também são as empresas que existem no Brasil, né, acho que mais de 95% das empresas aí brasileiras se encaixam nesse critério, né, Sim. E acho que, enfim, isso é um número muito relevante, mas só para colocar em perspectiva, né, que não é só questão de quantidade, mas a questão também de resultados, né, o quanto que esse tipo de empresa contribui aí para o resultado da economia. Se a gente for ver em termos de números, uma porção muito relevante do PIB, né, 30% do PIB, reflete também uma porcentagem muito alta de empregos, tanto com carteira assinada, aí pode considerar inúmeras outras modalidades de contratação também, né? E outro ponto, acho que eu e o Caio, a gente vinha comentando até, quando a gente estava pensando aqui um pouco sobre o que trazer, né, para o webinar em si, são números muito importantes, mas eles ainda são ainda mais importantes quando a gente considera, né, tanto a questão do PIB quanto a questão do emprego, o impacto dessas variáveis, né, em outros indicadores, como renda familiar e consumo, que são a base daí de toda a discussão de economia, né, da saúde econômica do país. Então, sem Sem dúvida, dúvida. acaba sendo um tema muito importante para a gente, né? Bom, Sem dúvida, e Gustavo. A gente até brinca um pouco, né? São os empresários que movem o Brasil, né? Eles que basicamente assinam a maior parte das carteiras, né? 54%, como você falou aqui, mais da metade de todos os empregos no Brasil formais, eles vêm dessas empresas pequenas, né? Então, elas são a base ali do nosso emprego, da nossa tanto do nosso também, né, que trabalhamos também numa startup, né, que a gente busca e é a base do nosso emprego também. Então, eu acho que direta e indiretamente eles têm até um percentual maior, né? com certeza, Caio. E aí, só para te dar um contexto mais atual, né, de em que pé estamos com relação a essa dificuldade que eu apontei agora, né, de concentração bancária e também dessa oferta insuficiente aí de crédito, né? Acho que um ponto que eu posso mencionar é que o próprio Banco Central, né, o Bacen nos últimos anos, na última década principalmente, vem se esforçando para tentar fazer com que o mercado, enfim, consiga ter uma maior competitividade, né? Então, Sim, que novos atores entrem, que consigam oferecer outros tipos de soluções de crédito, né? Que consigam, né, justamente pulverizar esse crédito aí, enfim, para alcançar aí quem realmente precisa, quem realmente vai fazer a economia girar, né? E aí, até com relação a isso, tem dois pilares principais, né? Que o Banco Central acaba atuando. Ele vai atuar na regulação, né? Criar um arcabouço jurídico que permita que as coisas aconteçam, que as empresas sejam criadas, né, com uma boa segurança do ponto de vista legal e do ponto de vista de inovação também, né? Acho que muito se discute a questão do Open Banking, né? Existem inúmeros detalhes aí referentes ao Open Banking, mas para simplificar, basicamente, os dados, né, bancários deixam de ficar com os bancos e passam a ser dos proprietários, né, das pessoas que têm contas, que movimentam, que pegam empréstimos, enfim. Com isso, né, com essa e isso traz mudança. também, É, isso traz também uma mobilidade muito grande, né? Tanto para o empresário como pessoas físicas também, que podem acessar diversos novos serviços sim, que a gente está vendo eles acontecerem agora, né? Diversas fintechs e empresas utilizando isso de uma forma muito inteligente, trazendo novas oportunidades de crédito com rapidez, às vezes crédito em um dia, ou análises muito rápidas, né? Isso tem trazido uma mobilidade para o mercado bancário, financeiro, de fintechs, muito grande, né? perfeito, porque até um ponto interessante, né, que se as coisas estivessem como antes, né, não tivesse nenhum tipo de mudança, seu histórico com o banco, digamos que tem um histórico de 20 anos, está com aquele banco. Se você for tentar pleitear algum crédito em outra instituição, está começando do zero o relacionamento, né? Eles não sabem Sim, nada sobre você, sobre o seu negócio, sobre todo o seu histórico de ser um bom pagador, enfim. Então, acaba que a situação hoje é muito mais favorável, né? Ao cliente, né? À empresa, na hora de tentar aí pleitear algum tipo de crédito. É uma solução que está, uma situação que está longe de ser resolvida, né? A questão do sim. acesso
quanto à questão Você da mostrou demanda, aqui, né? né? Mas os 80% primeiros passos estão dados, né? 80% de toda emissão de crédito hoje é concentrada em quatro principais bancos, né? Perfeito, ótima colocação. Acho que é justamente isso, isso já mata grande parte da discussão, né? Acho que é um número muito relevante, e se você for até pegar dados históricos, já foi mais relevante. Então, como que a gente consegue acelerar esse processo aí de diversificar, né? Que acaba Legal. sendo um grande ponto. E aí, bom, é, aí, Caio, acho que a gente falou bastante já desse contexto, né? Mas eu acho que muitas pessoas podem ter diferentes tipos de opinião com relação a crédito, com relação a capital, nem sempre favoráveis, né? Então, que a gente pode falar aí para elas no sentido de por que o crédito é importante aí para uma empresa? Legal. Eu acho que a importância, a gente fala bastante sobre isso, não é nem só a importância de ter o dinheiro na mão, mas como utilizá-lo e qual momento, né? Sim, sim. Acho que um dos pontos que a gente divide esse momento e a gente leva um pouco mais depois o processo da importância é qual é o objetivo desse dinheiro e qual a situação da sua empresa hoje, né? Então, inicialmente seria ali para um gerenciamento de fluxo de caixa, pagamento de contas do dia a dia, ou até descasamento que você pode ter entre um pagamento e um recebimento que você pode ter, e você precisa de um fluxo de caixa positivo para poder fazer os seus pagamentos internos ou externos também de uma maneira saudável. Então, ele Situações emergenciais também, né? Digamos, um fornecedor mudou seu prazo de pagamento, você vai ter que pagar à vista, você vai Exato. receber do seu cliente em um prazo maior. Enfim, são inúmeras situações do dia a dia que a empresa tem que aprender a conviver, né? Exato. E aí, para isso, o gerenciamento de fluxo de caixa e a saudabilidade, que tem muito a ver com a gestão, né? Ele traz ali um desafio que ele é um pouco diferente de expansão e crescimento. Sim. E aí, Caio, até para complementar você nesse ponto, acho que assim, né, tem todos esses casos práticos, né, do uso aí desse tipo de capital, mas acho que de uma maneira geral, pelo que a gente tem de experiência, e até falando com inúmeros clientes aí, e leads aí também, acho que o capital de giro disponível, né, se a empresa tem esse caixa saudável, ele acaba trazendo uma certa paz de espírito para o empreendedor, né, ele tem um colchão aí de segurança que ele sabe que a operação suporta algum tipo de estresse de fornecedor, de cliente, que do dia para o outro isso não vai mudar, né? Então, a empresa não vai se encontrar numa situação em que ela vai ter que vender o almoço para pagar o jantar. A empresa está segura, né? Tem uma certa capacidade, inclusive, de negociar melhor, né? Tem um poder de barganha maior, seja com fornecedores, para negociar prazos, para negociar os pagamentos em si, né? Pode possivelmente escolher clientes, né? Geralmente, né, se a empresa tá com um resultado mais dependente aí da receita, é cliente a qualquer custo, né? Mas talvez seja necessário, pode ser interessante priorizar os melhores perfis de clientes da empresa, e por assim vai, né? Você pode negociar melhor com bancos, com investidores, enfim. A empresa ela acaba tendo mais tempo para tomar decisões, né? E ela acaba conseguindo, no final, barganhar mais, negociar mais e ter melhores resultados aí em cada contrato que ela assina em parceiros chaves aí para a operação do negócio, né? sem dúvida, tomar decisões assertivas, né, com segurança, com saúde, né, seria o Sim, melhor cenário, né? você não está correndo contra o tempo, basicamente, né? Exato. E aí pensando nesses dois momentos, a gente falou aqui sobre o gerenciamento de fluxo de caixa, que seria esse emaranhado de ideias que a gente acabou de falar, mas depois que você passa por uma situação dessa e você já começa a ver um horizonte mais tranquilo, está na hora de crescer, né? Então, Perfeito. expandir o negócio, de começar a pensar no crescimento e que forma que você pode ter um crescimento sustentável e ao mesmo tempo você ter sucesso, né? Porque tem essas duas situações, a expansão e o crescimento. E aí, cara, eu acho que assim, né? Muito que a gente vê em diversos casos, né, em diferentes situações de empresa, é que, bom, a empresa tem uma opção, né? Se digamos que esse primeiro ponto aí, né?
do capital de giro mais imediato, né, dessa reserva de capital, está resolvido, né? Digamos que a empresa agora tem condições, né, de planejar seu crescimento. Ela pode fazer isso de diferentes maneiras. Ela pode utilizar, né, o resultado que ela vem tendo para financiar esse crescimento, né? Isso não tem problema algum. A questão é que pode ser um crescimento mais lento, né? Então, nesse meio tempo, ela pode acabar perdendo oportunidades, sei lá, uma venda de final de ano, Claro. uma sazonalidade positiva, o fornecedor está com super desconto, vamos comprar o dobro, o triplo de estoque que a gente compraria normalmente. Enfim, tem N oportunidades que a empresa pode não ter o caixa suficiente para aproveitar de forma completa, né? E aí entra um pouco a questão do crédito, né? E aí entra a questão de ter alguma linha de capital que permita com que, não apenas com recursos próprios, mas com recursos também, né, captados, a empresa consiga aproveitar ao máximo essa oportunidade que aparece. E, bom, tem a questão do crescimento em si, mas o crescimento ele precisa muito estar pautado com algum tipo, uma estratégia, né, digamos assim, de expansão, né? Então, essa estratégia, ela tem que, se você está fazendo um investimento, né, ela tem que ter orçamento próprio. O que você está investindo, né, em coisas novas, linhas de receitas novas, ampliando receitas, não pode comprometer o que você já tem. E aí, porque se isso acontecer, você se vê do pior dos dois mundos, né? Então, a sua empresa pode estar com o capital de giro né, uma situação delicada, que gera todos aqueles problemas lá, né? Todas aquelas decisões de curto prazo que o empresário vai ter que tomar para conseguir equilibrar as contas, e pode ser que o investimento ainda não maturou o suficiente para trazer algum resultado. Então, dos dois lados, o empreendedor por trás dessa operação aí vai sofrer bastante para tentar resolver essa situação, né? E qualquer choque aí, né, de vendas, de economia, que não está na mão desse empreendedor, pode colocar a situação da empresa em maus lençóis, né? Então, acaba sendo super importante você conseguir diferenciar, né, o que é o necessário para a operação da empresa e o que é a estratégia de expansão, até porque você pode, para não se perder, né, com esse investimento, e também para você conseguir ter uma ideia de qual foi o resultado daquele investimento. Eu comprei uma máquina para aumentar a minha produção, tentei investir mais em marketing para acionar talvez uma parte da população, ou então consumidores de alguma região que eu não acionava antes. Coloquei um feature novo, desenvolvi junto com uma equipe no meu software, alguma coisa assim, né? N estratégias, mas cada estratégia precisa ter bem claro qual foi o valor investido, qual o retorno esperado e como esse retorno está se comportando, né? A gente está caminhando para o retorno esperado, esse retorno está abaixo do esperado, enfim, né? Acho que essa acaba sendo a situação. E bom, acho que isso são pontos muito relevantes, né, para qualquer empreendedor, para qualquer negócio, independente do estágio que esteja, considerar na hora aí de entender qual que é o melhor momento para cada investimento, né? Claro. Talvez fazer as duas coisas ao mesmo tempo pode ser complicado. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, pensando nesse processo, ele poderia tomar esse tipo de capital, né, em alguns outros lugares, né, não necessariamente só com crédito ou só se financiando, né. Então, Perfeito. acho que é isso que a gente pode debater um pouco agora. Quais são os diferentes tipos de capital que existem hoje no mercado? Aqui a gente trouxe 4 tipos, não necessariamente são só esses que existem, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades, mas pensando hoje num PME que está pensando em crescer em alguns estágios, eu acho que é interessante a gente debater, né? Nós somos especialistas em crédito aqui, né? Crédito bancário, né? Financeiro, mas a ideia é que a gente apresente possibilidades diferentes também para quem está nos vendo, né? E aí, Caio, te complementando, né? Acho que todas, claro, né? A gente vai trazer um pouco mais em detalhe, né? A questão do crédito que a gente vem falando aqui, mas em todos os casos que a gente vai entender um pouco do ponto de vista da empresa, como está a captação, algum desses outras formas de captação vai aparecer também, né? Ou a empresa, enfim, já teve algum investidor anjo, já fez um crowdfunding, está tentando estruturar algum tipo aí de venture debt, de venture capital, né? Mas aí entendo que você vai trazer para a gente um pouquinho em mais detalhes o
que significa em termos de oportunidade, né? Cada tipo aí de capital diferente. Legal, é isso mesmo. Aqui acho que existem essas possibilidades dentro do mercado, né? Acho que escolher o tipo certo aqui pode ser decisivo para cada momento da empresa, pode ser mais de um, às vezes, em algum momento da empresa também. Existem outras possibilidades, mas aqui a gente trouxe alguns para a gente debater, né? Acho que tanto quanto o investidor anjo, o crowdfunding e o venture capital, ele se difere um pouco ali do crédito de fintech. Uma que o investidor anjo ele um capital dilutivo, né? Então ele tem. Qual que é a diferença, né, do capital dilutivo e não dilutivo? Você cede parte do seu negócio para que você consiga uma quantia, né? E não necessariamente no investimento do anjo você vai ter só dinheiro, né? Muitas vezes é uma quantia menor para tirar ali uma ideia do papel. Muitas empresas, às vezes, ali está no começo, tem, às vezes, uma ideia só, ou está operando muito pouco, de maneira ainda muito embrionária, e esse investidor anjo pode trazer oportunidades, não só financeiras, mas oportunidades no mercado. Trazer ali conexões que ele possa ter, as próprias experiências, porque muitos desses investidores anjos, eles são empresários, né? Ou já empreenderam em algum momento, conseguiram ali uma boa quantia de dinheiro e hoje eles estão dividindo isso em investimentos que eles estão procurando. E muitas vezes eles acreditam na ideia, no empreendedor que está fazendo, e tem vários perfis, né? Também acho que isso é bom salientar que para cada pessoa tentando vender, tem uma outra que quer comprar e com uma capacidade, às vezes, que pode ser pode ser complementar para o negócio, né? Acho que isso é uma coisa bacana. E aí, pensando aqui que esse é um dos tipos de capital que pode ser tomados dentro desse mercado gigante, a gente também tem o crowdfunding, que é uma possibilidade de você ter um capital vindo de pessoas que podem ser só para o seu dinheiro, comprando uma parte da empresa, ou fazendo uma aquisição do serviço ou do produto numa fase experimental, ou realmente no lançamento desse produto de maneira antecipada, para que eles possam realmente utilizar ali, ter um desconto. E o que é legal desse tipo de capital? Você consegue levantar um capital de uma forma rápida, mas você também tem usuários para o seu produto ou para o seu negócio que vão te dar feedbacks sinceros, né? Que vão trazer ali algumas possíveis mudanças, melhorias que podem ter no negócio. E ele também tem a característica, pode ser dilutivo ou não dilutivo, né? Uma das dificuldades que esse negócio traz, eu acho que é realmente levantar uma campanha para que o máximo de pessoas sejam atingidas. Muitas das vezes é uma campanha demorada, demora bastante tempo até você conseguir impactar todo mundo, convencê-los que aquele produto ou aquele investimento seria uma boa, e nem sempre você consegue levantar todo o capital necessário para as próximas fases, ou realmente a venda do produto mesmo, para que você possa ter uma divisão aí para esse grupo. Eu acho que esse daqui é um bom exercício para se fazer para um negócio que está crescendo, para novos negócios, para lançamentos, tudo mais, mas é um momento também dessas empresas, né? E aí acho que é uma grande diferença aí, né, do investidor anjo para o crowdfunding, é que o crowdfunding, se você tem uma base já bem engajada de clientes, se você é um negócio, digamos assim, né, talvez não B2B, mas um B2C que engaja muitas pessoas, pode ser bem interessante também como alternativa, né, porque da mesma forma, o que você vai ter de clientes são pessoas que também investiram de certa forma na empresa, vão tentar fazer com que ela tenha sucesso, vão recomendar, enfim, né. Enquanto que o investidor anjo, você já encontrou a pessoa certa, que acredita no seu negócio, que tem toda essa bagagem, como você comentou, né, de outras experiências, que também vai contribuir aí, não apenas no capital, mas muito provavelmente aí com algum tipo de experiência, enfim, com conexões, deixando esse investimento que ele vai fazer, né, que pode ser um montante menor, mas ainda assim vai ser um montante menor que vai ser bem mais eficiente, que já vai vir carregado aí de
de dicas aí de melhor utilização, né? Exato, exato. E aí, não finalizando, né, mas trazendo uma visão diferente aqui do crédito para esses também outras possibilidades, tem o Venture Capital, né, que ele é um investimento que ele vem de um fundo, muitas vezes fundos bem grandes, né, que já fizeram investidas em empresas, startups que já viraram unicórnios ou já viraram big techs e tudo mais, que hoje já dominam diversos mercados, para que essas empresas consigam chegar nesse tempo de maturação, esse tempo e esse tamanho, é disposto muito capital, né? É disposto muito dinheiro, e são investidores pesados, que trazem ali uma capacidade financeira, mas também uma capacidade de mercado, ou diversas conexões, assim como o anjo, a gente pode imaginar que o Venture Capital é parecido, mas em outro estágio, e ele com muito mais dinheiro, né? Então, acho que é uma possibilidade para empresas que estão crescendo, mas ele tem prós e contras, né? Acho que um dos pontos aqui é que para ter essa quantia de dinheiro que você precisa para o seu negócio escalar, de um tamanho ficar grande realmente, você tem que dar uma boa parte do seu negócio em troca para isso, né? Então, tem ali tem ali um custo que é boa parte do seu negócio e a pressão também para que o negócio continue escalando, continue crescendo numa velocidade que esse dinheiro, esse investimento pede, né? Então, do mesmo lado que vem conexões, vem bastante dinheiro, vem também a pressão e a divisão do seu negócio, e você acaba perdendo força dentro do seu negócio em si, né? Perfeito. E aí, Caio, se eu puder só comentar, mas acho que como você comentou até, né? Geralmente o Venture Capital ele pode ser associado a cheques maiores, né? Mas para conseguir esse cheque maior também é uma jornada, né? Você vai ter que ter quase que alguém focado nesse processo de falar com investidores, encontrar potenciais aí, né? Bons investidores, né? Não apenas alguém que talvez entre com dinheiro, mas que entenda o negócio, que entenda que tem a mesma cabeça dos fundadores da empresa, coisas assim, né? Pode ser complicado, muito provavelmente pode durar meses até ter um term sheet, meses até realmente ter uma oferta concreta e esse dinheiro está na conta. Então, acaba, enfim, né? Cada um desses desses tipos aí de capital que você comentou, né? Tem um tipo de dificuldade, né? Seus tipos de dificuldade, e pensando aí no Venture Capital, entendo aí que é um nível de dificuldade, esforço bem acima aí dos demais, digamos assim, né? Ainda que a recompensa pode ser bem interessante para a empresa, né? Claramente, muitas empresas optam por esse caminho, mas ainda assim tem que estar com a cabeça que é um super investimento aí que a empresa vai estar fazendo, né? Não, sem dúvida. E aí, esses três primeiros que a gente conversou aqui, tanto o investidor, o crowdfunding e o venture capital, eles diferem em vários níveis por crédito de fintechs e bancos. Você poderia me explicar um pouquinho, na parte de crédito, quais seriam os prós e os contras desse tipo de capital? Perfeito. Acho que assim, até para reforçar um ponto que você fez aqui, né? A gente pode considerar, né, que é muito mais comum encontrar investidor anjo, crowdfunding, o venture capital, que implica algum tipo de diluição da participação dos sócios, né, na composição da empresa. Isso é muito mais difícil aí quando a gente fala de crédito para fintech e banco. Não que não exista, mas é muito menos prática aí de mercado, né? E aí, basicamente, né, acho que quando a gente fala em não diluição, né, o que a gente está querendo evitar? O que a gente tenta auxiliar aí quando a gente tem algum cliente, quando a gente tem um possível lead, né? Basicamente, se a empresa está escalando, se a empresa vende aí uma parte da sociedade, né, e depois de 1, 2 anos com esse dinheiro, ela consegue aumentar em 10, 20 vezes a receita, claro que daí os sócios vão ter um prejuízo bem alto, né, porque eles deixaram de reter essa participação que daria para eles também uma fatia maior desse resultado maior que a empresa conseguiu depois desse 1, 2 anos, né? Então, basicamente, a ideia que a gente tem é que, isso pode, muito provavelmente, todas as empresas aí que têm alguma estratégia de crescimento acelerado, né, em algum momento vão
ter que assinar algum tipo de captação, né, com diluição, mas ela pode tentar evitar isso, né? E uma das principais formas de conseguir evitar é justamente olhar mais para crédito ao invés de alguma outra fonte de capital, porque o crédito ele vai ter uma despesa financeira, mas essa despesa financeira vai ser pautada nos juros, né? Não vai ser pautada, a sua perda não vai ser pautada no número de vezes que a empresa vai crescer, né? Sim. Isso acho que o custo tende a ser exponencial sem o seu negócio dar muito mais certo, e se talvez os sócios optem por fazer uma diluição antes do que seria, assim, antes do que eles poderiam, né? Eles poderiam esperar um pouco mais, o negócio escalar, se tivessem conforto de crédito, para depois sim bater na porta do investidor, né? Acho que esse é um cenário que a gente acaba encontrando bastante aqui, né? Bom, acho que mais especificamente aí do lado de crédito, né? O crédito em si, né? Acho que ressaltando primeiro, a gente, de um lado, né, tem os bancos em si, né, os bancos, eles acabam, né, sendo bem mais conhecidos, né, por conta, né, se a gente for pegar as principais marcas aí, em termos de força de marca mesmo do Brasil, os grandes bancos estão sempre figurando entre os principais nomes, né, muito por conta de investimento, muito Sim, por com conta lucros da bilionários, né? idade, né, dessas empresas, né, são instituições centenárias, basicamente, né. Uhum. Bom, além disso, né, por terem também muitos anos de mercado, acabam tendo uma boa variedade aí de produtos de crédito, né, mas produtos de crédito, enfim, depois a gente comenta um pouco mais. É, no paralelo, né, alguns pontos negativos dessa opção aí de bancos, né, que o empreendedor precisa ter em mente na hora de optar por essa opção, é que basicamente, né, é uma grande instituição, então vai ser mais engessado, vai ser mais difícil, né, de conseguir alguma flexibilidade do lado do gerente, que deve ter um chefe, que tem outro chefe, que tem outro chefe, enfim, né? Então acaba sendo um processo que pode ser mais engessado, pode ser mais longo, né? Aí no final das contas você é só mais um dentro da carteira de milhões e milhões que esse banco tem, né? Então no final das contas, se você é até uma empresa super diferenciada, você pode acabar pagando pela média de inadimplência da carteira desse banco inteiro, né? Você não vai ter um Sim. atendimento específico, você vai ser a empresa do segmento de beleza, você vai pagar pela média de inadimplência de todo o segmento de beleza, ainda que você tenha um super perfil, tenha, enfim, todos os pontos positivos aí para conseguir um crédito muito melhor do que você está recebendo. Acho que Sem esse dúvida. acaba sendo a grande dificuldade, né, de se trabalhar com o banco. Ele sempre vai olhar para você como um grupo, não como um negócio em si, né? E aí a fintech, pensando nisso, ela tem já uma abertura maior para analisar, né? Acho que Sim. tem mais espaço, ele quer construir uma carteira, então dá mais abertura. E acho que agilidade também nesse ponto pega, né? Com certeza, cara, até porque, né, até como a gente, até resgatando um pouco do papo que a gente estava tendo inicialmente, né, de como aumentar a acessibilidade desse crédito, de como superar essa situação de concentração, né, do acesso ao crédito, as fintechs, elas vêm justamente para dar uma resposta a essa situação, né, então elas, por definição, elas precisam ser mais responsivas, terem linhas de crédito que façam mais sentido, que estejam mais em linha aí com o risco real da empresa, né, então, muito por conta disso, elas já têm como posso dizer, né, tipo, elas já acabam sendo mais favoráveis a essa flexibilidade, né, essa maior capacidade de negociação, até porque as próprias fintechs estão aprendendo enquanto produtos financeiros, né, elas querem descobrir junto com os clientes qual que é a melhor forma de ganhar mercado, qual que é a melhor forma de ter um diferencial super bacana aí com relação a bancos, outras instituições financeiras. Então, para a fintech, né, seja qual for, aprender com o cliente, ter uma solução que não seja padrão, né, mas que seja uma coisa que atenda a real necessidade do empreendedor naquele momento que ele está solicitando o crédito, pode ser um super diferencial aí na hora de conseguir construir uma parceria, né, não só pegar uma dívida. Claro, legal. Bom, pensando agora, a gente bateu um pouco um papo sobre as PMEs, como que está o resultado no Brasil, o Banco Central, sobre os tipos de capital já Sim, existentes, né? E quais os momentos para você utilizar? Seria um momento mais gerencial, um momento de crescimento? Eu acho que é bacana a gente passar uma visão nossa de como preparar a empresa, né? Para receber esse tipo de capital ou para ter para se preparar
para algum momento que precisar disso, ou o que preciso para que eu tenha sucesso nessa jornada? Não, com certeza. E aí, Caio, eu acho que é uma coisa que eu, como crédito, estou por dentro, mas você, como vendas, também está muito por dentro, porque você tem que ajudar o cliente a ele passar a real situação da empresa, né? Sim, Muitas vezes a gente encontra aí tanto clientes quanto oportunidades aí que tem um super pitch, que tem uma empresa que é muito legal, mas na hora de realmente, né, passar em números, quantificar a oportunidade, elas tendem a pecar em alguns pontos, né? Eu acho que nosso papel aqui é justamente dar algumas dicas aí de como aumentar aí suas chances aí de conseguir alguma aprovação. Isso é aplicável a crédito, mas em grande medida também é aplicável a todas as outras formas de capital que a gente olhou lá atrás, né? Acho sem que dúvida. tem talvez alguns pontos mais específicos, mas até eu posso comentar depois, mas são coisas que, bom, um banco, uma fintech pode ter seu time de crédito, pode ser o time de vendas, um venture capital também vai ter sua equipe aí de investigação, de due diligence, enfim, que vai entender melhor qual é a situação da empresa, vai tentar vai tentar identificar melhor qual é a oportunidade. Crowdfunding também, você vai ter que apresentar sua proposta de negócio para as pessoas, né? Vai ter que convencer as pessoas a colocarem seu dinheiro lá. Um investidor anjo também já vai ter muita experiência, ou então vai ter algum tipo de assessoria que vai ajudar ele na tomar a melhor decisão. Então, sempre vai ter alguém avaliando, né? Tá? É uma decisão Sem que envolve dúvida. dinheiro. Então, todas essas fontes aí de capital, de crédito, elas vão tentar identificar a melhor oportunidade para fazer esse aporte e para ter um resultado positivo, né? Legal. Sem dúvida, e isso vai servir para todas as oportunidades, né? Exato, exato. Acho que esse é o grande ponto. E assim, em linhas gerais, né? Acho que o que a gente trouxe aqui basicamente, né, tem um primeiro ponto que é a questão do histórico em si, né? E quando a gente fala de histórico, é o quê? Basicamente, tudo que a empresa, ao longo, né, da sua história, fecha de contratos. São contratos com bancos, contratos com fornecedores, contratos com parceiros. Esses contratos foram executados, né? Deu tudo certo, teve algum problema, esse contrato gerou algum tipo de inadimplência com o banco, gerou algum tipo de atraso com algum parceiro, gerou algum tipo de processo judicial, enfim, são coisas que a gente tem, todos esses canais aí de capital, eles vão tentar se debruçar para entender se qual que é o histórico dessa empresa, né? Qual que é como que eu posso avaliar, né, a qualidade da operação da empresa, assim. E da Enfim, gestão também, né? a gestão, Além da principalmente, gestão. sim, sim. A gestão está preocupada só com crescimento, ou também é uma gestão que está deixando toda a empresa bem redonda, né? Não atrasa contas, fecha boas parcerias, enfim. Isso acaba sendo essencial para o negócio também, mais no longo prazo, né? Porque quando você tem problemas mais estratégicos de gestão aí a longo prazo, tende a custar mais do que no início, né? Então, acho que é um ponto bem relevante. E aí, cara, eu acho que, assim, o histórico, ele pode, né, como eu falei, pode ter esses diferentes tipos aí de parceiros, né? Mas um ponto que é muito relevante para a gente aqui é que a empresa sempre tem a noção de que prezar pelo histórico não é uma coisa que você vai fazer só na hora que você está procurando crédito, é uma coisa que você tem que fazer continuamente aí ao longo da operação da empresa, porque senão, na hora que você for solicitar o crédito, olhando aquele histórico, pode ter algum apontamento, pode ter algum problema, que não necessariamente vai impedir você de captar ao fazer alguma captação com esses tipos de parceiros, né? Ou então banco, um fintech, mas pode prejudicar no sentido de quanto dinheiro você vai conseguir, quais condições, quais tipos de garantias vão ser necessários, né? Todos os pontos aí que podem complicar aí, no sentido de que se você tiver menos dinheiro, você não vai conseguir talvez alcançar o potencial que você está vendo de oportunidade, ou conseguir fechar, né, em termos aí de capital de giro, né, de ter o suficiente para a operação da empresa. Bom, acho que, de forma geral, quando a gente fala de histórico, é isso, né? Acho que o grande ponto aqui é que a empresa precisa zelar por isso no longo prazo, né? Tem que. E aí, acho que até um outro ponto, né, que a gente pode trazer, de experiência própria também, que a gente vê, né? Como a gente trabalha aí com muitas empresas mais no início, né? Essas empresas, quando elas começam a crescer, elas só olham para o crescimento, né? E elas acabam não observando outros pontos de risco,
coisas pequenas ou coisas que vão tomando uma proporção maior, né, em termos de apontamento, que podem daí comprometer seriamente aí o discurso, né, de crescimento. Estamos crescendo, mas com esses Aqui, vários probleminhas aqui, o quão sustentável isso é, né? sim. Esse Cuide é um do seu ponto. histórico, é importante. E aí, Caio, acho que outro ponto aí também que é bem relevante no nosso dia a dia, que a gente vê bastante aí conversando com empresas, é conhecer o negócio, né? Conhecer quais são as necessidades. Isso casa um pouco com o que a gente falou, né? De entender o momento da empresa, né? Para pegar esse capital, para pegar esse crédito. Se você conhece seu negócio, você consegue vender ele bem, né? Se você tem todos os indicadores, se você sabe para onde ele vai, né? Seu empreendedor consegue apontar uma direção e consegue entender qual que é o melhor momento e consegue vender porque ele precisa de tal cheque, porque esse cheque tem que ser 3 vezes maior, porque ele precisa de tal taxa, enfim, ele acaba ficando muito mais preparado para negociar e também para fazer bons negócios, né? Para não aceitar qualquer coisa, né? Para saber do que ele precisa e saber com que aquelas condições, com aquele crédito, com aquele capital, ele vai fazer a empresa crescer. Acho que esse é um ponto bem relevante também. Outra coisa, aí também a gente pode ter uma empresa com bom histórico, pode ser uma empresa que sabe o que quer, que entende que agora é o momento de oportunidade, que tem um bom pitch, né? A gente vê bastante isso, mas que esse pitch, ele, por si só, ele é importante, né, para uma análise, principalmente numa fintech, né? Para a gente entender o ponto do negócio, mas por si só, ele precisa também ter um embasamento em números, né? A empresa precisa mostrar em números, sejam números contábeis, gerenciais, de alguma forma, ela precisa mostrar qual que é o plano dela, como vem sendo a performance, enfim, ela precisa mostrar para quem for avaliar esse risco, para quem for avaliar esse crédito, que teve essa história, se conseguir mais tantos mil reais, tantos milhões, ela vai conseguir crescer mais tanto, esse dinheiro vai ser utilizado em tal área e vai gerar tal resultado. Isso eu acho que é super necessário e até um exercício bom para a própria empresa, né? Para ter sempre esse zelo aí pelas documentações, porque também é um dos parâmetros aí para a própria boa gestão do negócio, né? Se o seu negócio tem esses números, né, precisos, muito provavelmente não vai ser pego de surpresa, se tiver algum problema de caixa, algum problema, enfim, né? Ele vai conseguir se planejar com um maior tempo aí antes de algum problema realmente acontecer, né? Sem dúvida. E pensando nesse último ponto, né, que é não deixar espaço para incerteza, eu acho que ele pega um pouco desses outros três, né? Então, a importância do histórico, a gente não ter nenhum apontamento, ou se tiver, resolver ali o quanto antes, o conhecimento do negócio, de saber qual que é o valor do cheque que ele precisa, por que ele precisa daquele valor, para às vezes não pagar mais caro também do que ele precisaria, às vezes tomar mais dinheiro do que ele precisa e acabar tendo um fluxo de caixa ali diferente, e computar tudo isso, né? Porque Sim. qualquer uma dessas três situações, ele leva ali um espaço de incerteza, né? Sim, e aí novamente reforçando, né? Se você está mexendo com dinheiro, quem for avaliar esse risco, quem for avaliar esse crédito, vai olhar isso com muito cuidado. Então, se tem alguma lacuna que não foi endereçada pela empresa, que parece que não está tão bem resolvida nos documentos, no pitch do negócio, o analista de crédito ele vai interpretar da forma como ele vê o negócio, né? Ele pode interpretar na ausência de informação como um risco maior do que realmente é, né? Então, Uhum. sempre que for possível, por mais que, sei lá, a empresa esteja num momento não tão bom de faturamento, se endividou um pouco mais, mas é melhor que a empresa apresente essas informações e consiga endereçar esses pontos, né, num possível papo com quem ela quer captar, enfim, do que deixar isso no plano da imaginação de quem está avaliando o risco, né? Enfim, a gente, principalmente, acho que em todo lugar, na verdade, né? Mas quando você olha indicadores de risco no Brasil, principalmente, né? De inadimplência, tudo mais, você gera analistas de crédito bem preocupados, né? Então, na medida que tem alguma incerteza, eles já vão assumir o pior, e nem sempre é isso, né? Então, é sempre importante não deixar lacunas, né? Sempre conseguir endereçar aí mesmo que situações não tão positivas da empresa. Legal. Bacana. Eu acho que preparar a sua empresa tem esses 4 pontos. Existem realmente mais, né? Mas acho que esses são os principais, né?
Sim. para ter uma boa jornada nesse processo? Podem ter pontos específicos de um ou outro tipo de modalidade de capital ou de crédito, mas no final, se esses 4 pontos forem bem observados, são 4 boas abordagens, né? Então, a partir dessas abordagens, você pode construir formas práticas aí, né, de ter boas documentações, de entender bem o negócio, enfim, né? Mas acho que são esses 4 pilares aí que a gente acaba, que são importantes aí para realmente chegar numa proposta, né? Para que a empresa consiga ser bem sucedida aí no momento do acesso do crédito. Legal. E aí a gente falou sobre como é que está o contexto. Agora a gente trouxe diversas dicas aqui. Então, pensando um pouco no que a gente conversou aqui, pessoal, talvez o capital que você precisa não seja o crédito, pode ser um anjo, um crowdfunding, ou uma captação diferente, né? Eu queria falar um pouco de como é o nosso produto, né? A DiviBank, ela é uma fintech especializada em capital para empresas em expansão. Então, nós buscamos empresas que precisam de capital para dar os próximos 2, 3, 4, 5 passos ali adiante, dentro do seu cronograma, da sua estratégia. E a gente atua hoje com um modelo de parcelas flexíveis, né, que ele é atrelado ao faturamento da empresa, e aí isso permite que o pagamento seja ajustado de acordo com a sazonalidade, né, o fluxo de caixa realmente da empresa. Então, a gente pensou nisso de uma forma onde a gente poderia não penalizar uma empresa no momento que ela tem ali um faturamento um pouco mais baixo, mas também ajudar ela a amortizar e fazer pagamentos mais rápidos se ela tem um faturamento mais alto, né? Então, a gente acompanhar aquele fluxo que nem sempre ele anda de lado, né? Às vezes você tem meses que você vende mais, às vezes tem uma campanha específica, um final de ano que geralmente tem uma injeção de capital no mercado maior, então a gente ajusta o nosso pagamento também nesse fluxo, que é muito interessante. Acho que para pequenas e médias empresas no Brasil tem essa característica, né? E aí, o que o que seria a DiviBank? Qual seria o ramo de atuação, né? A gente atua hoje para financiamento de marketing digital, então financiamento de campanhas de marketing digital, para que você possa trazer uma clientela maior para o seu negócio, para que você possa vender mais, para que você possa conseguir mais leads para fazer uma venda consultiva. Pensando um pouco no varejo, as empresas elas fazem campanhas para venda, mas antes disso ela tem que ter o produto, ela tem que estar fazendo aquele produto, né? Sim, e aí caiu um comentário também, né? Acho que esse foi o nosso primeiro produto, né, que saiu, que nasceu junto com a Div, e está muito relacionado aí quando a gente vê a diferença de um banco para uma fintech, por exemplo, né? Sem dúvida. Como a gente consegue ser mais flexível, no sentido de, se você aparecer para o banco falando que você quer investir em marketing digital, talvez o banco não vai levar isso na melhor das bandeiras, né? Se você for falar que vai investir em máquina, que vai investir em uma coisa que o banco já conhece mais, né, que ele já está mais acostumado, ótimo. Agora, se você pergunta para a Div, né, para a DivBank, ou então qualquer outro tipo de fintech que trabalha com isso também, né, que você quer investir em marketing, a gente vai perguntar quanto. Basicamente isso, né? E se for um bom investimento, se a gente conseguir entender que essa empresa, né, consegue ter bons resultados, né, voltando naquele ponto que a gente trouxe lá do retorno que esse investimento tem, a gente com certeza vai fazer negócio, vai tentar ampliar ao máximo a capacidade dessa empresa de gerar negócio. Exato, e o mundo tão conectado que a gente está fazendo hoje, né? Basicamente, essa conversa aqui de uma forma inteiramente digital, o marketing digital é basicamente o aluguel da internet, né? Onde você vai colocar a sua loja, né? Qual vai ser ali a avenida de grande circulação que o seu público vai ver o seu produto. Então, cada vez mais ele tem tido uma importância muito grande. Nos últimos anos, diversas empresas com quem a gente fala são 100% digitais, vendem só de forma digital, e são empresas grandes que cresceram muito rápido, que têm um resultado muito importante, mas também tem um custo de marketing tão relevante quanto o que é o resultado que eles têm, né? Perfeito. E aí, não só o marketing digital, a gente também entra com a solução de compra de estoque, né? O financiamento do seu estoque.
porque pode ter descasamentos, né? Como a gente comentou anteriormente, você vai fazer uma compra com o seu fornecedor e o seu pagamento é 30/60, ou às vezes 30/60/90, você paga em 3 vezes, mas você está vendendo o seu produto em 6 vezes ou 12 vezes. Você tem um descasamento entre quanto você está recebendo e o quanto você está pagando, né? E às vezes, nesse esforço de crescer, você vai ter que comprar mais. E às vezes você vai comprar mais do que você ganhou no mês passado, porque você sabe que você vai vender. E você tem essa expectativa, você já tem um resultado concreto, você já analisou todas as vertentes e você tem aquele entendimento que aquele estoque que você precisa, ele vai ser um veículo para trazer mais dinheiro para a empresa. Então, a gente pode atuar aí também, então, fazendo um pagamento ali, o pagamento integral, o pagamento à vista para o seu fornecedor, trazendo uma margem de barganha com ele, né? Custo do dinheiro, custo do risco de inadimplência. Então, a ideia é que as taxas que a gente cobre seja muito próxima, às vezes, do desconto que você vai estar tendo com esse fornecedor, e você ter uma barganha com ele, fazendo uma compra, às vezes, do dobro do que você precisava, sabendo que você vai vender. Então, é aquela oportunidade de crescimento, né? Que a gente falou. E aí, essas duas primeiras soluções que a gente traz, elas vêm muito de encontro ao varejo, ao e-commerce, né? Empresas que precisam realmente do crescimento e de forma pensada nessas duas questões. Mas empresas de serviço que precisam, às vezes, de um contrato, realizar um contrato, eles têm também um descasamento de caixa de quanto que eles começam a receber, aquele contrato se pagar para efetivamente começar a lucrar, né? E às vezes é uma oportunidade que eles têm ali de crescer com um contrato que eles acabaram de construir, de assinar, mas tem dificuldade de executar isso, né? Então, pensando nisso, a gente pode trazer essa receita recorrente que você tem não performada, né? Que você ainda não realizou ela, a uma data presente. Então, a gente faz o adiantamento desses valores para você, para a sua empresa, poder investir ali numa compra de tecnologia específica que você precisa, ou às vezes aumentar o seu time, trazer uma funcionalidade diferente para o seu negócio. Então, a gente consegue trazer essas receitas que ainda não foram performadas para a sua data presente e você poder utilizar de uma forma mais objetiva do seu negócio, né? Pensando, acho que nessa diferença do banco, da fintech, nosso objetivo é ser ágil, flexível, né? Simplificar ao máximo dos pontos que a gente tenha ali e escalar isso cada vez mais, ser um parceiro recorrente. São linhas que a gente traz, às vezes, menores do que um banco, né? Não são 3 anos, 2 anos, a gente traz linhas ali de 6 a 12, 18 meses, dependendo de cada produto aqui, mas são linhas que são para ser recorrentes, a gente ajudar vocês em mais frentes, às vezes em frentes programadas, né? Então, a gente ser um parceiro recorrente e trazer ali oportunidades futuras também, não tão agressivas quanto um banco poderia ser, mas objetivas para o seu crescimento e te ajudando em paralelo, né? Sim, cara, e aí até um ponto, né, trazendo um pouco do que a gente veio comentando, né, ao longo do webinar, né, basicamente, né, a gente vê um cenário aí, né, de crédito concentrado, de crédito difícil acesso, e acho que é um pouco da missão da própria DIV também, né, conseguir ser um dos agentes que vai conseguir mudar essa situação no Brasil, né, então, explorar toda a situação que a gente comentou, né, de talvez a gente não está alcançando nosso potencial, muito provavelmente a gente não está alcançando nosso potencial de renda, de consumo, muito porque as empresas não têm acesso simplesmente a esse capital, né? Elas não conseguem crescer, elas não conseguem gerar empregos no montante que elas têm potencial, digamos assim, né? E aí a DivBank consegue ser um grande parceiro nesse sentido, né? De ser uma das alternativas que as empresas podem interpretar, né, com o melhor tipo de linha de capital ou de crédito, né, naquele momento. E aí, acho que essas 3 soluções que você comentou aqui, né, eu vejo muito elas aí alinhadas, não só com preciso do capital de giro, né, então no sentido de talvez minha conta agora não está fechando, não vou ter dinheiro para investir em marketing, vou deixar de faturar, vou deixar de crescer,
a gente consegue ajudar esse cliente, da mesma forma com estoque, da mesma forma com receita recorrente, da mesma maneira, se você está em outro momento, um momento de crescimento, também faz total sentido, né? Talvez uma época de vendas de final de ano, se eu conseguir investir o dobro aqui em alguma mídia digital, eu vou faturar muito, mas eu não tenho esse dinheiro, a gente complementa, da mesma forma como você comentou na questão do estoque, né? Questão de negociação. Acho que tem N oportunidades aí, né? Para a gente explorar e que a gente, como DiviBank, a gente quer aprender com os clientes, entender quais situações a gente consegue colaborar mais aí com o crescimento, né, e com essa capacidade de oferecer capital, oferecer crédito, né, bom, colaborar no sentido de não só como empresa, mas desenvolvimento econômico do próprio país, né, no sentido de ser um dos vetores aí dessa maior democratização aí do acesso dessas linhas de capital, né. Sem dúvida, sem dúvida. E se vocês hoje entendem que alguma dessas oportunidades que a gente trouxe aqui para vocês faz sentido, de algum desses produtos que a gente tem faz sentido, a gente deixou um formulário para vocês poderem preencher. São respostas simples e o nosso time de novos negócios entra em contato com vocês para poder explorar essas oportunidades que vocês têm e, quem sabe, a gente traga uma proposta, a gente comece a fazer negócio e ajude vocês a realmente crescer. E eu espero que as informações que a gente trouxe, se não é esse o caso de vocês, ajudem vocês a conseguirem os objetivos que vocês têm nas suas empresas. E vamos bater um papo também, porque às vezes a gente conhecer o que a sua necessidade pode trazer para a gente novas oportunidades aqui de negócio também, né? E se vocês ficaram com alguma dúvida de tudo que a gente falou, vocês queriam que a gente explorasse mais algum ponto, deixa aí no comentário para a gente, que a gente vai gravar um novo vídeo explicando ali as dúvidas que vocês possam ter. Todas as dúvidas vão ser respondidas, tá? Então, podem mandar que a gente vai nos debruçar aqui para poder trazer aí para vocês as respostas o quanto antes, né? É isso, Caio. Acho que a gente só tem a agradecer a participação de todo mundo, né? Sim. Foi ótimo aí poder explorar um pouco desses assuntos que estão tanto no nosso dia a dia, né? Acho que a gente acaba se envolvendo bastante, tem esse contato que é muito especial aí com quem realmente está no dia a dia tentando fazer um negócio funcionar, né? E fica o convite aí de mandar dúvidas, mandar comentários, o que a gente puder explorar mais aí em próximos papos vai ser bem produtivo para todos. Bacana. E puxando esse gancho, Gustavo, a gente vai ter novos conteúdos aqui, trazendo novas abordagens, não só de crédito, mas oportunidades que a gente está preparando aí para vocês, parcerias entre os nossos clientes também, para que vocês possam ter a maior possibilidade aí de conseguir alavancar o negócio de vocês, né? Como o Gustavo falou, nossa ideia é ser um vetor para que esse crescimento aconteça. Tá bom, pessoal? Eu agradeço vocês imensamente, né? Se quiserem saber um pouco mais, quiserem tirar mais dúvidas também, a gente está com o formulário aqui, mas vocês podem acessar o nosso site também, www.divibank.co, tá? CO. Vocês acessam o nosso site, tenham ali, tiram algumas dúvidas que vocês possam ter e preenchem o formulário e a gente entra em contato com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.